Fala galerinha, tudo bom com vocês? Primeiro ano, tudo em ordem? Professor Vlad de Química, estamos aqui hoje. Nós vamos falar a respeito do capítulo 5, as aulas 21 e 22. Aulas 21 e 22, que vai tratar sobre representações químicas e balanceamento de equações. Lembrando, antes que você se assuste, a aula 20 ela já foi tratada quando falamos a respeito das aulas 18 e 19, que falam um pouco só das características dos compostos iônicos, covalentes e metálicos. É só uma pequena revisão dos capítulos que já foram. Você pode fazer os exercícios e não vai ter dificuldade nenhuma. Mas hoje nós vamos falar de representações químicas e balanceamento. Vamos lá? Beleza? Lembrando, esse material é um material que está disponível na Secretaria de Educação de Pernambuco, um material excelente que eu faço uso. Ele está disponível para consultas e usos afins, caso você tenha interesse, ok? Bom, primeiro que falar sobre balanceamento e representações químicas, nós temos que saber que tudo isso se baseia nas considerações destas duas pessoas aí extremamente importantes, da qual vocês já ouviram falar a célebre frase: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é verdade? Esta nada mais é do que a chamada Lei de Lavoisier, também chamada de Lei da Conservação das Massas. O que Lavoisier quis dizer? Que em uma reação química, em um sistema fechado, toda a massa, toda a quantidade de matéria que eu tiver do lado dos reagentes, ao final da reação, se toda a reação acontecer, eu terei esta quantidade como produto formado. Então, se eu entrar com 500 gramas de reagentes, eu terei 500 gramas de produtos ao final. É isso que diz a lei de Lavoisier. Certo? Aí estamos ele. Aqui, Antoine Lavoisier. Ele foi o principal representante. Nós tivemos também aí Mikhail Lomonosov, que também fez parte dessas considerações, mas Lavoisier foi quem conseguiu levar adiante suas considerações. Okay? Deem uma olhada nesta reaçãozinha química aí. Observem que eu tenho aí duas moléculas de água representadas aí pela imagem de Dalton. Vejam, o oxigênio representado com a bolinha vermelha e os hidrogênios representados com as bolinhas brancas. Veja que eu tenho do lado dos reagentes duas moléculas iguais. Então, quando em fórmula, está representado 2H2O. Vejam, eu tenho dois hidrogênios em cada molécula, total 4 hidrogênios. E eu tenho um oxigênio em cada molécula, total também 2 oxigênios no reagente. Dependendo do que acontecer, como foi no caso, houve uma reação química que transformou uma das moléculas de H2O em um íon chamado H3O+. Ele ganhou um H+. Quando isso acontece, a outra molécula ficou com um hidrogênio a menos, então se tornou, ao invés de H2O, OH-. Notem que mesmo com esta transformação, independente de como ela aconteceu, você continua como produtos ainda 4 átomos de hidrogênio e ainda 2 átomos de oxigênio, comprovando a conservação das massas. Okay? Qual é a ideia? Embora as substâncias se transformem, nós ainda temos as mesmas quantidades de átomos envolvidos. A mudança, a transformação é o que nós chamamos de reação química. E a reação química ela pode ser representada através das chamadas equações químicas. Então, essas reações são representadas por equações químicas que devem descrever o processo qualitativamente, ou seja, o que está reagindo, e quantitativamente, ou seja, quanto está formando e quanto eu precisei para esta reação. Okay? Esta é a ideia, a princípio. Observem essa reação aqui em cima, onde nós temos H2 reagindo com O2, formando H2O. Vamos analisá-la friamente. Significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio como reagente e 2 átomos de oxigênio como reagente. E está formando uma substância que tem 2 átomos de hidrogênio e apenas um oxigênio. Note que há uma diferença entre as quantidades de átomos no reagente e no produto. Para isso, nós vamos fazer uso de um ajuste. Esse ajuste é colocando o que nós chamamos de coeficientes.
ou coeficientes estequiométricos. O que são os coeficientes? São um número que eu coloco na frente de cada fórmula, de cada substância, para que eu acerte as quantidades. Neste caso, veja que foi necessário, como eu observei que havia um oxigênio a menos no produto, colocamos o número 2 na frente da molécula de H2O, isso dobrou a quantidade de átomos do lado direito, que é o lado dos produtos, ficando então com 2 vezes 2 átomos de hidrogênio, 4, e 2 vezes 1 átomo de oxigênio, 2. Resolvemos a questão dos átomos de oxigênio que ficaram iguais, tanto do lado do reagente quanto do lado do produto. No entanto, eu fiquei com apenas 2 átomos de hidrogênio. Para acertar, para ficar do lado do reagente com a mesma quantidade do lado do produto, dobramos a quantidade da molécula de H2, que antes eram 2 hidrogênios, vezes 2 passaram a ter 4, ficando assim iguais. Quando esse acerto acontece, nós dizemos que aconteceu o balanceamento da equação química, que é o nosso objetivo de hoje, realizar o balanceamento das equações. Observe que agora a lei da conservação das massas de Lavoisier está mantida, ou seja, a quantidade de átomos que eu tenho dos elementos do lado do reagente está igual à quantidade de átomos que eu tenho do lado dos produtos. As substâncias se transformam? Sim. Se transformam em novas moléculas? Sim. Mas a quantidade de átomos deve estar igual tanto do lado do reagente quanto do lado do produto. Por isso o balanceamento existe. Vamos ver outras situações para você entender as representações com bastante eficiência. Observe a molécula NH3, a molécula de amônia. O que significa quando eu mostro NH3? Significa que eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. O número pequeno abaixo nós chamamos de índice. Ele diz respeito somente ao elemento que está do seu lado esquerdo. E o número grande que eu coloco na frente é o nosso coeficiente. Ele multiplica toda a molécula que estiver do seu lado direito. Veja ali agora representando 2NH3. O que significa? Significa que dobrou o número de moléculas de NH3. Então eu passo a ter 2 vezes 1 átomo de nitrogênio, ou seja, 2 átomos de nitrogênio, e 2 vezes 3 átomos de hidrogênio, ou seja, 6 átomos de hidrogênio. Percebe? Se eu fizer a mesma coisa com a água, imagine que a água eu tenha uma molécula de fórmula H2O. O que significa H2O? Significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando eu coloco o número como 2H2O, significa que eu tenho 2 vezes 2 átomos de hidrogênio, ou seja, 4, e 2 vezes 1 átomo de oxigênio, ou seja, 2. É assim que eu vou interpretar, é assim que eu vou realizar os meus balanceamentos. Agora nós vamos ver as regrinhas para o balanceamento para que você seja capaz de fazer isso nas equações químicas, que é nosso objetivo dessas aulas 21 e 22. Veja aí uma representação mais lúdica da ideia da conservação das massas. Veja 2 moléculas de H2 andando aí, né, no sistema, felizes e contentes, totalizando 4 átomos de hidrogênio. A azulzinha está marcada H2, mas deveria ser O2, tá? Tem uma pequena falha nesse slide. Então, houve a transformação, as 2 moléculas de H2 reagiram com a molécula de O2, que é mais clarinha, e formaram 2 moléculas de H2O. Notem, em ambos os lados continuamos com 4 átomos de hidrogênio, apenas se reorganizaram. E continuamos com 2 átomos de oxigênio, que são as bolinhas claras. Essa é a ideia da conservação também. Vamos às regras de balanceamento. Como e o que eu devo fazer para balancear adequadamente uma equação química? Bom, balancear uma equação química é nada mais, nada menos do que aplicar essa lei da conservação das massas, ou seja, acertar as quantidades de átomos dos elementos do lado dos reagentes, lado esquerdo, e do lado do produto, lado direito, se a setinha estiver indicando para o lado direito. Então, primeira coisa, raciocine inicialmente com os elementos que aparecem em uma substância única em cada membro. Ou seja, você vai olhar a reação e procurar aquele elemento que aparece o menor número de vezes e vai comparar. Verificando esses elementos, escolha aquele que tem os maiores índices, ou seja,
vejo o elemento que eu tenho maior quantidade, ou do lado do reagente ou do lado do produto. Feito isso, escolhido o elemento, eu vou transferir a quantidade que eu tenho do lado maior e vou colocar como coeficiente do lado maior. Eu vou fazer uma troca. E vou prosseguir com o mesmo raciocínio no restante do balanceamento. Essa é uma maneira. Outra coisa importante para o momento do balanceamento é que você parta da seguinte maneira. Comece pelos metais que você localizar na reação química. Então, se eu tenho metais, eu vou balancear a partir desses metais, inicialmente. Acertadas as quantidades dos metais, eu vou partir para os não metais, deixando por último, exatamente nessa sequência, hidrogênios e oxigênios para o balanceamento. Isso vai facilitar muito nossa regra. Tá? Vamos ver o nosso primeiro exemplo de aplicação. Observe que nós temos aí N2 reagindo com H2 do NH3. Note que eu tenho 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio do lado dos meus reagentes, do lado esquerdo, começo da reação. E que do lado dos produtos eu tenho 1 átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. No começo do balanceamento, quando você está começando a fazer, é interessante que faça essa divisão. Para quê? Para conseguir observar. Veja que eu tenho mais nitrogênio do lado do reagente do que do lado do produto. E eu tenho mais hidrogênio do lado do produto do que no reagente. Ou seja, não está balanceado. Agora, veja que eu vou seguir a primeira regra. Eu tenho 2 hidrogênios do lado esquerdo e 3 do lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou trocar para acertar os coeficientes. Eu vou alterar essa quantidade. Ou seja, eu vou levar o 3 na frente de onde eu tenho 2. Ou seja, onde eu tenho a quantidade que eu tenho maior, tenho 3. Levo para frente da quantidade que eu tenho menor. Ah lá, ficaram 3H2. Com isso, o que aconteceu? A minha quantidade de hidrogênios deixou de ser 2. Deixaram de ser 2 do lado do reagente e passaram a ser 6, porque 3 vezes 2, 6. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acertar também o coeficiente no NH3. Colocando um 2. O que acontece quando eu coloco o 2 na frente do NH3? Eu deixo de ter apenas um átomo de nitrogênio e passo a ter 2 vezes um átomo, ou seja, 2 átomos de nitrogênio, ficando igual do reagente. E eu deixo também de ter 3 átomos de hidrogênio, porque eu multipliquei por 2. Então eu passei a ter 2 vezes 3, também 6. Isso deixou a nossa reação química balanceada. Veja, 2 nitrogênios do lado esquerdo, 2 do lado direito. 6 hidrogênios do lado esquerdo, 6 do lado direito. Então esta é uma reação balanceada na proporção 1 para 3 para 2. Ok? Veja ela balanceada ao final. N2 reagindo com 3H2, formando 2NH3. Você ainda pode ter alguns símbolos na frente das moléculas, como G, indicando gasoso, L, indicando líquido, AQ, indicando que está dissolvido na água, S, indicando sólido, né? Então, são algumas simbologias que poderão apresentar-se aí nas reações químicas que nós teremos na sequência. Vamos para mais um exemplo? Eu acho que quanto mais exemplo, melhor. Quanto mais exemplos, melhor. Nós temos aí agora H2SO4 reagindo com KOH, formando K2SO4 e água, H2O. Vamos primeiro às quantidades. Note que eu tenho um átomo de enxofre, 3 de hidrogênio, 5 de oxigênio e 1 de potássio na reação. Observe, 5 átomos de oxigênio. Por quê? Porque eu tenho 4 no H2SO4 e tenho mais 1 no KOH. Eu somo todos os elementos iguais que eu tenho de cada lado. Já do lado do produto, nós temos um átomo de enxofre, 2 de hidrogênio, 5 de oxigênio e 2 de potássio. Observem que nós não temos as quantidades iguais de todos os elementos, correto? Então não está balanceada. Seguindo com a ideia, então nós vamos observar que o potássio ele não está nas quantidades ideais. Olha lá, eu tenho 1 do lado esquerdo e 2 do lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou levar esse 2, que é a quantidade maior, para o potássio que está na quantidade menor. Com isso, nós deixamos de ter apenas um átomo de potássio e dobramos, eu tenho 2 vezes 1.
No entanto, ao colocar esse número 2, eu multipliquei toda a molécula de KOH, ou seja, eu também alterei a quantidade de oxigênios, que agora são 4 do H2SO4 mais 2 do KOH, sendo 6 nesse instante, ok? E eu também alterei a quantidade de hidrogênios que está no KOH. Então, se antes haviam 3, agora eu tenho 2 do H2SO4 e 2 vezes 1 no KOH, ou seja, 4 átomos de hidrogênio. Perfeito? Feito isso, para finalizar, nós colocamos aí na água o coeficiente 2. Por quê? Note que eu tenho 4 átomos de hidrogênio agora do lado do reagente, ou seja, do lado esquerdo, e apenas 2 do lado direito. Eu vou ter que pensar assim: que número eu multiplico 2 para que ele se torne 4? Né? Então eu multiplico por 2, olha lá. Ao colocar o 2, o que aconteceu com o hidrogênio? 2 vezes 2, 4. E o que aconteceu com o oxigênio? Antes eu tinha 5, agora eu tenho 4 do K2SO4, mais 2, indo para 6, ficando exatamente igual do lado dos reagentes. Então minha reação balanceada, na verdade, ela ficou como? H2SO4 reagido com 2 partes de KOH, formando uma parte de K2SO4 e 2 partes de H2O, ok? Esse foi o balanceamento desta equação. Vamos a mais uma? Vamos ver essa reação, ela é muito interessante pelo seguinte: você vai notar que temos algumas substâncias que têm parênteses na fórmula. Vamos ver como nós devemos proceder quando isso acontece. Então veja que nós temos aí como reagentes, né, os elementos do lado esquerdo, 5 átomos de hidrogênio. Localizou 5? Veja, são 3 que estão no H3PO4 e ali no MgOH2, esse número 2 que está do lado de fora, ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses, ou seja, multiplica o O e multiplica o H por 2. Por isso que eu tenho então 3 hidrogênios no H3PO4 e 2 hidrogênios no MgOH2, dando um total de 5 hidrogênios. O P tenho apenas um, que é o fósforo. O Mg, note que o Mg eu tenho apenas um. Professor, mas e o 2? O 2 só multiplica quem está dentro do parênteses, não quem estiver fora, ok? Neste caso. Por isso que eu tenho apenas um Mg. E nós temos 6 oxigênios, 4 do H3PO4 e os 2 do MgOH2 que nós já citamos. Do outro lado, do lado dos produtos, nós temos 2 hidrogênios que estão lá na água, 2 átomos de fósforo, por quê? Porque o PO4 ele está dentro do parênteses. E fora do parênteses tem um número do lado direito multiplicando tudo isso por 2. Por isso tenho 2 P's aí. O Mg eu tenho apenas 3, porque lá, Mg3, esse 3zinho, como não tem nada dentro do parênteses, como ele está do lado direito, ele está do lado direito do Mg. Então ele multiplica apenas o Mg, ok? Então os índices multiplicam apenas as espécies que estiverem do lado esquerdo deles, né? Então veja, Mg3, o 3 está multiplicando só quem está do seu lado esquerdo e não quem está do seu lado direito, ok? Então eu tenho esse total aí de átomos de oxigênio, 2 vezes 4, 8, mais 1 no H2O, 9 oxigênios. Olha a regra, não vai esquecer da regrinha. Como o fósforo e o magnésio aparecem em uma única substância, né, nós vamos começar acertando eles. Ó, eu tenho um Mg do lado esquerdo, do lado dos reagentes, e eu tenho 3 Mgs do lado direito, do lado dos produtos. Então eu vou lá e acerto, né? A pergunta não é aquela: como eu transformo 1 em 3? Ou seja, como eu transformo o menor no maior por multiplicações? Multiplico por 3. Ao colocar esse índice, esse coeficiente, não índice, índice é um número pequenininho, esse coeficiente na frente do MgOH, eu deixei de ter, e acerto também o fósforo. Veja lá, eu tinha 2 átomos de fósforo do lado do produto e apenas um do lado do reagente. Multipliquei por 2. Ao fazer isso, eu deixei de ter apenas um átomo de magnésio e passei a ter 3 vezes 1. Deixamos também de ter apenas um átomo de P e passamos a ter 2 átomos de fósforo, porque dobrou a quantidade. Isto alterou também a quantidade de hidrogênios, que antes eram 5 e agora eu tenho no H3PO4, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. E no MgOH2, que eu tripliquei,
antes haviam 2, eu passo a ter também outros 6, totalizando 12 átomos de hidrogênio. O oxigênio, que antes haviam 6, agora eu tenho 2 vezes 8 do H3PO4, 2 vezes 4, 8, e eu tenho 3 vezes 2 do MgOH2, ou seja, de 5 passamos a ter aí 14 átomos de oxigênio. Agora eu preciso acertar o lado do produto com estas quantidades, não é? Veja que nós temos a quantidade correta de P, a quantidade igual de Mg, mas eu tenho que acertar os hidrogênios e os oxigênios, ok? Então, feito isso, resta apenas o acerto do hidrogênio e oxigênio para obter 12 hidrogênios. Se eu tenho hidrogênio só na água, eu preciso transformar 2 em 12. Que número que multiplica 2 para transformá-lo em 12? 6. Multipliquei por 6. Né? Então, eu passo a ter agora, ao invés de 2 hidrogênios, eu passo a ter 12 hidrogênios. Mas junto com a molécula da água também estava o oxigênio. Então eu tinha antes 9, que eram 8 do MgPO4,2 e apenas 1 da água. Agora eu passo a ter os mesmos 8 que já haviam no Mg3PO4,2, que não foi alterado, e 6 do lado do meu H2O, totalizando aí 14, ficando todas as espécies com a mesma quantidade. Então nós temos aí a reação balanceada, 2H3PO4, 3MgOH2, formando Mg3PO4,2 e 6 moléculas de H2O, balanceando nossa equação, ok? Compreendido, senhores, o que é o balanceamento? Espero que sim, tá certo? Então, essa foi a resolução, né? Nossa terceira resolução de como é um balanceamento, ok? E aí, galerinha do primeiro, tudo tranquilo? Terminamos então a nossa aula sobre balanceamentos. Com isso, você tem condições de realizar as atividades das páginas 173 a 175. Lembrando, após suas tentativas, em caso de dúvida, você pode me perguntar aí no horário livre do grupo ou enviar sua dúvida por e-mail também, que eu vou responder com todo carinho e toda a dedicação. Tá certo? Bons estudos, até a nossa próxima aula. Um abraço, fui!